No vídeo sobre inovação, eu comento como empresas como a Meta chegaram nesse tamanho construindo um monopólio baseado muito mais na compra de concorrentes do que na inovação que de fato criaram ali dentro. Um dos primeiros investidores que ajudou a fundar o Facebook, que depois virou Meta, e que foi mentor do Zuck, é o Peter Thiel, que defende que concorrência é para perdedores e que o destino é um monopólio para quem quer ser uma empresa boa mesmo. No vídeo sobre a OpenAI, eu comento como o Sam Altman usa a ameaça de uma inteligência artificial capaz de trazer o apocalipse para poder fazer propaganda das capacidades da sua empresa e com isso se embrenhar no governo. Um dos primeiros investidores que ajudou a fundar a OpenAI e que foi mentor do Sam Altman é o Peter Thiel, que defende que IA é uma tecnologia militar que tem que ser usada pelo governo e que o Papa é o anticristo que pode trazer o apocalipse se tentar impedir isso. No vídeo sobre o Musk, eu comento como ele mente criando empresas como a SpaceX que vendem uma ideia grandiosa para na verdade captar dinheiro público e com isso comprar sua influência política, como foi a compra do Twitter, para com isso viabilizar uma visão de mundo supremacista que fez com que ele conseguisse encerrar a maior agência de ajuda humanitária do mundo e só com isso já deve ter causado a morte de mais de 500 mil de crianças na África. Um dos primeiros investidores que ajudou a fundar o PayPal, que ajudou a fundar a SpaceX e que incentivou a compra do Twitter, entre outras parcerias, é o Peter Thiel, que diz abertamente que não acredita, aspas, que liberdade e democracia são compatíveis, fecha as aspas. Que também diz que democracia deixou de fazer sentido quando, aspas de novo, mulheres e beneficiados por auxílios do governo receberam o direito de voto. E que parte do pressuposto que a tecnologia é uma ótima alternativa à política, já que ele nunca ganharia eleições com as suas ideias, mas poderia, aspas de novo, mudar o mundo unilateralmente sem ter que convencer, implorar ou suplicar constantemente para as pessoas que nunca concordariam com você. Fecha aspas. Hora de ver quem é e o que faz o Peter Thiel, que é esse fio condutor e esse cimento de muitas ideias complicadas do Vale do Silício e talvez nosso vizinho, agora que tem residência em Buenos Aires também. Antes de falar sobre esse tema absurdo, uma dica. Esse episódio tem o apoio da Revolut, que é um aplicativo de finanças presente em mais de 40 países e o mais baixado em 19 deles, com mais de 70 milhões de clientes e uma conta global. Para quem viaja, trabalha fora ou faz intercâmbio, são mais de 30 moedas e um cartão aceito em mais de 160 países, que agora oferece IOF zero e spread zero. Só aí você já tem uma economia de até 8,5% em relação a cartões de crédito internacionais que cobram essas taxas. Em períodos de baixa do dólar, como agora, é uma economia muito boa, principalmente se você planeja viajar logo mais. Aqui no Brasil você encontra um aplicativo prático que faz transferências, pagamentos, investimento e tem rendimento de até 120% do CDI diariamente nos cartões Metal e Ultra. E com os cartões de crédito e débito você tem Google Pay e Apple Wallet, cartões virtuais fáceis de gerar e digerir para se organizar e tem benefícios de acordo com os planos que vão de sala VIP, cobertura para emergências médicas em viagem, pontos para milhas, os Heavy Points e até assinatura de serviços como Masterclass. Com o cartão Ultra, que é o meu cartão, os benefícios sobem de nível, você tem acesso ilimitado a salas VIP ao redor do mundo, 3 pontos por dólar gasto no crédito, 20 mil reais em câmbio sem taxas e muito mais. Para você que procura um cartão completo para usar no Brasil e no mundo, essa é uma ótima opção. Aproveita que abrindo a sua conta Revolut pelo meu link com Saiba Mais ou no QR Code aqui na tela, você tem até 100 reais de cashback nas compras nos primeiros 30 dias no cartão de débito ou de crédito da Revolut. De volta ao anticristo, de volta ao comentarista de anticristo. A gente está vivendo em tempos de tantas mudanças do mundo tech que a gente tem uma sensação forte de que serviços básicos como busca, redes sociais ou até compras online estão ficando cada vez mais precários e cheios de empecilhos. E quando muito da nossa vida está na mão das Big Techs ou na nuvem delas, entender a trajetória do Peter Thiel é ver como o presente e o futuro estão sendo construídos e por que essas transformações estão acontecendo. Mesmo em um país que parece um tanto distante dessa briga de foice, como é o nosso caso aqui no Brasil. Mesmo se você quiser acreditar que o que faz uma pessoa bilionária é talento, é a habilidade que aquela pessoa tem de reconhecer oportunidades únicas e de saber investir, ainda tem um quesito de oportunidade muito grande aí do lado. Por mais talentoso que o Bill Gates seja, para ter se tornado uma das pessoas mais ricas do mundo, se ele não tivesse nascido numa família que já tinha bastante dinheiro e acesso ilimitado aos primeiros computadores para programar desde a infância nos Estados Unidos, o que era uma coisa extremamente rara mesmo lá,
no começo da explosão do Vale do Silício ainda, ele não teria oportunidade de aplicar esse talento e virar o bilionário que virou. E o Peter Thiel ilustra muito bem como essas oportunidades vão se acumulando e como estar na hora certa com o recurso certo pode dar muito poder nas mãos de alguém. A grande questão é quais são os valores que ele carrega, por onde ele passa e como ele coloca esses valores na nossa frente. Se em meios mais tradicionais você pode encontrar as mesmas famílias dominando os mesmos setores por centenas de anos, como bem descreveu Ricardo Costa de Oliveira por aqui, quando tecnologias ou sistemas realmente disruptivos se popularizam, novos players poderosos aparecem. Na biologia a gente tem o conceito de espécies pioneiras, que são aquelas que são as primeiras a ocupar novos ambientes, como o capim ou as aves, e com isso aproveitam esse período de relativamente pouca concorrência em que podem captar mais dos recursos naturais para si. E tem algo relativamente parecido acontecendo, ou que parece acontecer, com quem corre para aproveitar os primeiros novos nichos de mercado que foram se abrindo conforme milhões e depois bilhões de pessoas entraram em contato com uma nova forma de se conectar. É o caso do Peter Thiel. Peter Thiel nasceu na Alemanha em 1967 em uma família muito conservadora, que migrou para Namíbia em tempos de apartheid. Apartheid era aquele regime onde os brancos podiam tudo e os negros só podiam servir, como era o caso na Alemanha, antes dos simpatizadores dessa causa receberem uma visita dos soviéticos. O seu pai administrava uma empresa de mineração de urânio, e aí, quando terminou o apartheid, saiu um relatório responsabilizando o velho Klaus Thiel por expor os seus funcionários da mina, a condições de trabalho tão precárias que muitos morreram envenenados por radiação. Logo depois, a família se mudou para a região de São Francisco, na Califórnia, para ficar mais perto do filho. O Thiel fazia direito em Stanford e ficou conhecido como alguém que era contra a intrusão do governo na vida das pessoas e que achava que diversidade nas universidades servia para silenciar os conservadores como ele. Ele que foi o criador da maior empresa de espionagem governamental do mundo. Depois de formado, ele começou a trabalhar com investimentos de risco e conheceu um engenheiro de software chamado Max Levitin, com quem abriu uma empresa de segurança de software chamada Confinity, que em 1999 criou o primeiro serviço de pagamentos online a se tornar famoso no mundo, que foi o PayPal. Coincidência ou não, o Thiel cita para Forbes que o livro mais importante que ele leu na vida é a obra The Sovereign Individual, que é um livro de 1997 que discute como a popularização da internet traria um verdadeiro apocalipse na virada do milênio. Enquanto muita gente celebrava a união dos povos e como as culturas e uma nova forma de comunicação iam se encontrar, The Sovereign Individual previa que a chegada da era da informação e da economia digital reverteria a formação das nações soberanas para, na verdade, uma fragmentação. Nessa fragmentação, indivíduos geniais poderiam criar riquezas com mercados digitais e com dinheiro digital que escapariam da regulamentação do governo, vulgo dos impostos. Esses seriam os indivíduos soberanos. O PayPal, fundado com dinheiro de amigos e da família, foi justamente uma tentativa de dinheiro digital pré-criptomoedas. Como o Taplin conta no ótimo Move Fast and Break Things, segundo Peter Thiel, o PayPal daria para as pessoas mais controle sobre o seu dinheiro, de forma que o governo corrupto nunca poderia roubá-las, porque elas poderiam trocar suas fortunas de uma moeda para outra para escapar disso. Por trás da praticidade revolucionária de uma transferência digital, ainda mais para um país que até hoje não tem Pix, também estava essa noção de libertar a economia das garras do Estado, que reaparece na criação do Bitcoin. Com o seu sucesso, compraram a empresa de um concorrente do PayPal, que era a X.com do Elon Musk, outro sul-africano que passou por uma família que tinha grana vinda de Minas em período de apartheid. Ele e o Thiel se bicaram lá dentro até o PayPal ser comprado pelo eBay em 2002. eBay que aproveitou muito bem essa facilidade do pagamento digital para viabilizar uma grande plataforma de compras online. O Thiel e a sua turma, ou pelo menos a turma que sobrou entre a criação do PayPal e a compra dele pelo eBay, foram alguns dos primeiros beneficiados por essa dinâmica de uma empresa enxuta que cresce muito rapidamente oferecendo um serviço disruptivo e nesse processo transforma seus criadores e os primeiros investidores em pessoas ainda mais ricas. Como muita gente sonha que teria sido quando imaginam como teriam comprado os primeiros bitcoins ou os bitcoins dos primeiros anos. Muitos aproveitaram esse dinheiro da compra do PayPal e seguiram o mesmo caminho depois, fundando empresas que depois seriam compradas por outras empresas maiores, buscando um monopólio.
Além do Musk, que eu já expliquei no seu vídeo, alguns criaram o YouTube, outros criaram o LinkedIn e o Yelp, e muitos se tornaram ou CEOs de grandes empresas ou investidores que controlam fundos de investimento que bancaram muitas das startups. Em comum, muitas delas seguem alguns dos princípios que o Thiel elenca no seu livro Do Zero ao Um, como importantes para poder garantir o monopólio que ele coloca como o grande objetivo de uma empresa de sucesso. Construíram tecnologias proprietárias que eram superiores às dos concorrentes, que poderiam ser escaladas para milhões ou bilhões de usuários, que aproveitam efeitos de rede, onde cada novo usuário aumenta o apelo da plataforma e os benefícios para quem participa, ou o prejuízo para quem quer sair, construíram marcas de reconhecimento mundial e no processo compraram seus concorrentes. Como o PayPal tinha feito, como o eBay fez. Continuaram tão coesos e se apoiando em novos empreendimentos que esse grupo que saiu do PayPal ficou conhecido como a máfia do PayPal. O Thiel então tinha conexões e o dinheiro que estava em falta naquele período desde a bolha.com de alguns anos antes. E fez muito bom uso dos dois, seguindo a sua ideologia e aproveitando o acesso privilegiado que o Vale do Silício dava para poder investir em ideias enquanto elas ainda eram pequenas. Ele começou comprando empresas, fundando empresas, financiando empresas. Logo no começo das redes sociais, ele colocou $500 mil no Facebook e se tornou dono de 10% do que virou a maior rede social do mundo por muitos anos. E ganhou a oportunidade de orientar o Zuckerberg e alinhar o crescimento dessa rede aos seus ideais. A aposta inicial em redes sociais teve motivos inclusive filosóficos. Nos anos 80, na faculdade, o Thiel estudou a obra do historiador francês René Girard, com quem passou a se corresponder. E segundo a teoria mimética do Girard, a humanidade adota padrões sociais de imitação em busca de status e diferenciação em relação aos outros. Aí o sucesso de uma rede social como o Facebook geraria uma máquina de imitação e diferenciação social nunca antes vista. Um pouco do que o Instagram também viabiliza. Hoje, via os investimentos do seu Founders Fund, ele tem o dedo, ou vários dedos, em muitas grandes empresas de tecnologia do mundo, de um jeito que torna quase impossível você não estar ajudando o Thiel. SpaceX e Boring Company do Elon Musk, Oculus e Facebook da Meta, DeepMind do Google, OpenAI do Sam Altman, Airbnb, Spotify, Nubank, Figma, Polymarket e por aí vai. Além, é claro, de Palantir e Anduril, que são as suas empresas de espionagem militar que mostram o outro lado, o lado menos explícito das ideias do Thiel. Se ele prega que o Estado é corrupto e tem que ficar longe do dinheiro das pessoas de bem, o que ele pratica com muitas de suas empresas é mirar justamente no dinheiro público como fonte de renda. A Palantir, que é a empresa que leva o nome de uma tecnologia de vigilância usada por personagens que querem dominar o mundo em Senhor dos Anéis, foi criada em 2003 com investimento da CIA para fornecer tecnologia para as guerras do Iraque e do Afeganistão. O negócio dela é coletar, organizar e relacionar dados pessoais em massa que permitiam, entre outras coisas, identificar pessoas que passam a ser de interesse para fins de segurança. Se a empresa é só uma grande organizadora de tabelas de Excel ou se ela é a manifestação moderna da bola de cristal, o seu marketing apocalíptico funcionou muito bem. Se nas décadas passadas a postura das empresas do Silicon Valley era se distanciar de conflitos e do apoio a tecnologias de guerra, a Palantir é uma das maiores fachadas da tendência contrária, a de abraçar com orgulho esse papel. A Palantir publicou até um manifesto defendendo a supremacia dos Estados Unidos enfrentando culturas, aspas aí, disfuncionais e regressivas, defendendo o serviço militar obrigatório e o uso militar da inteligência artificial em um discurso que parece literalmente discurso de vilão de James Bond. Discurso que o Thiel tem colocado em prática. Nos seus primeiros anos, a Palantir cresceu vendendo tecnologia de vigilância para o governo dos Estados Unidos como seu único cliente. Hoje, ela fornece ferramentas para o mundo todo, fornece ferramentas para o ICE, que é a polícia de repressão a imigrantes que o governo atual financia como nunca nos Estados Unidos, e pelo menos desde 2024 fornece serviço para um órgão do nosso Ministério da Educação aqui. Mais recentemente, como a gente comentou no vídeo sobre IA e guerra, enquanto os Estados Unidos criaram o sistema Maven para poder escolher alvos militares em outros países, a Palantir foi a empresa que fornecia parte dessa tecnologia. Em 2025, ela tinha $3 bilhões em contratos com o ICE, o Pentágono e as polícias dos Estados Unidos. O que ela faz com os dados de crianças que usam transporte escolar aqui no Brasil, ainda não dá para dizer. E isso porque o seu discurso também prega o fim do globalismo e a colaboração entre países.
No começo da Palantir, o Peter Thiel começou a adotar teorias do jurista nazista Carl Schmitt, além das ideias apocalípticas do Girard. O Schmitt defendia uma pluralidade de nacionalismos, vulgo um mundo fragmentado, sem mecanismos globais de governança e cada cultura que se virasse aí dentro. Daí o seu discurso de que liberdade e democracia não são compatíveis. A liberdade para o Peter Thiel seria a liberdade de indivíduos soberanos que cravassem a sua bandeira no cyberespaço, no espaço sideral, em alto mar, na Groenlândia, na Nova Zelândia ou por aí vai. Daí o seu interesse em comprar terrenos na Nova Zelândia para se preparar do fim do mundo, como eu comento no vídeo sobre o segredo dos bilionários. Mesmo porque se ele acreditasse em liberdade de expressão, como ele fala, ele não estaria desenvolvendo uma IA que avalia se o que saiu em um jornal é verdade e para com isso facilitar ações de intimidação à imprensa. Agora, a ameaça mais recente para ele é outra, que é o anticristo. Juro para você. Assim como Sam Altman faz com a OpenAI, quando ele diz que ele está criando o que pode ser a tecnologia do fim do mundo, o Peter Thiel começou a dar palestras sobre o anticristo, sobre o fim do mundo, até em Roma, perto do Vaticano. O Papa Leão XIV critica a inteligência artificial e até o caça-clique da internet, o que são várias frentes onde o Thiel atua. Na visão apocalíptica do Thiel, empresas como a sua Palantir ajudam governos como o do Trump a se contrapor ao anticristo. O anticristo, para ele, tem a cara da Greta Thunberg, que navega pelo mundo pedindo fim de guerras e o fim do aquecimento global, ou a cara de qualquer filósofo que critique inteligência artificial. Pregando uma visão de mundo onde a sua empresa vai ser essencial para realizar esse futuro profético da guerra gerida por inteligência artificial, assim como o Musk fez com a Tesla, o Thiel consegue usar esse hype para poder manter as ações da Palantir muito mais valorizadas na bolsa do que quase qualquer outra empresa no mercado. E quem fala isso é a The Economist, não eu. Esse dinheiro é o retorno do seu investimento em uma estratégia de mais longo prazo. Pode parecer um capricho meu ressaltar por aqui todas essas ideias do Thiel e da Palantir para pintar ele como alguém assim ou assado investindo em tecnologia. A questão é que essa postura política é parte do que faz ele e as suas empresas, ou as empresas que ele cultiva, serem o que são. Bancando as alianças políticas, financiando candidatos ao governo, emplacando até o vice-presidente dos Estados Unidos e costurando uma rede de influência, assim como o Musk fez com o Twitter e com a SpaceX, o Thiel consegue fazer com que os seus candidatos, que depois são eleitos, contratem as suas empresas para poder receber cada vez mais dinheiro do Estado que ele chama de corrupto. E quem fala isso é a The Economist, não eu. Nessa pilha de contradições entre o que ele prega e o que ele pratica, o Thiel personifica muito do cenário da tecnologia atual e o que fez ela crescer. Constroem tecnologias proprietárias revolucionárias, com produtos impressionantes que dão lucro, enquanto intencionalmente enfraquecem o controle do tal do Estado corrupto que só sabe usar mal os impostos, investindo, por exemplo, nas suas próprias empresas. Se você quiser outras conversas como essa por aqui, aproveita e se inscreve no nosso canal, assim você recebe os vídeos regulares e o Não Ficção, nosso podcast de ciência do dia a dia com especialistas, que tem muitas conversas, inclusive, sobre o que está acontecendo com a política e a tecnologia nos Estados Unidos, com o João Magalhães. Até a próxima.